Capítulo 3. Para entregar seus sonhos a Deus. Algumas vezes vivemos um momento em que temos a impressão de que a vida está suspensa. Por mais que nos esforcemos, todas as portas parecem estar fechadas e nenhuma nova disposta a se abrir. A questão é que desejamos tão ardentemente o que acalentamos no coração que, não se tornar realidade, achamos que nada está acontecendo. No entanto, o problema está em que nossos sonhos sobrepujam os sonhos de Deus. Não se trata de modo algum que Deus nos impeça de sonhar. Ao contrário, Ele não só deseja que sonhemos, como semeia sonho em nosso coração. A diferença é que estes estão alinhados a seus propósitos divinos. Deus deseja que não o excluamos dos nossos sonhos, apenas isso. Se o excluirmos, eles jamais se concretizarão. Conheço um rapaz que sonhava com uma garota com quem se casaria. Ele já a tinha idealizado nos detalhes, desde a aparência até a maneira de falar e de pensar. Entretanto, ele não conseguia encontrar ninguém que correspondesse a seu sonho. Ninguém tinha coragem de lhe dizer que nenhuma moça na terra corresponderia àquele padrão, ou desejaria corresponder. Depois de anos de busca e frustração, finalmente ele chegou aos pés do Senhor e submeteu a ele seu sonho. Logo depois encontrou sua futura esposa e casou-se com ela naquele mesmo ano. Quando eu a conheci, fiquei surpresa porque ela não correspondia em nada à garota dos sonhos que ele me descrevera. Entretanto, ela era perfeita para ele, porque Deus a escolhera. Deus deseja que lhe submetemos nossos sonhos, porque Ele não pode nos dirigir enquanto estivermos perseguindo sonhos que nós mesmos idealizamos. Deus quer que lhe submetamos todos os nossos sonhos. Dessa forma, Ele poderá nos mostrar qual desses sonhos procede dele, portanto, ele está alinhado com a sua vontade, e qual se origina da nossa própria vontade. Se não sonhos e visões pessoais que não procedem de Deus, experimentaremos uma vida sem satisfação e nos desgastaremos tentando realizá-los. Entretanto, ainda que o sonho do seu coração proceda de Deus, você não o verá realizado até que o submeterá ao Senhor. O sonho tem que ser realizado segundo a vontade dele, não nossa. E isso também se aplica aos sonhos que acalentamos para os filhos. Tais sonhos começam a germinar no dia exato do seu nascimento. Não os vemos crescer, e se o menino gosta de jogar bola e mostra habilidade, já idealizamos uma brilhante carreira no melhor clube do país. Se a menina vive cuidando da saúde de suas bonecas, ouvindo seus batimentos cardíacos, passando-lhe pomadas ou verificando os ouvidos, já imaginamos num avental branco com máscara cirúrgica, no centro médico do melhor conglomerado hospitalar do país. Não há nada de errado em sonhar com o futuro dos filhos. Podemos demonstrar desde cedo os dons que Deus nos concede. É verdade. E aquele menininho que gosta de jogar bola pode vir a tornar-se de fato, um atleta, e a menina uma grande cirurgiã. A questão é que temos que estar alertas para não projetar nos filhos os sonhos que não realizamos para nós mesmos, ou aqueles que guardam em si o desejo de perpetuar algo que não é caro. A mãe médica, vinda de uma família de longa linhagem de médicos, por exemplo, pode sonhar que seus filhos mantenham a tradição profissional da família. Então, ao descobrir que a filha deseja ser arquiteta e o filho pastor, pode alimentar conscientemente ou não uma grande frustração. Tal sentimento não tardaria a vir à tona no relacionamento com esses filhos, o que seria desastroso para eles e para a mãe, sem mencionar para o relacionamento familiar. Por isso,
Por mais que nos sintamos tentados a influenciar os filhos quanto à carreira a seguir, o homem ou a mulher com quem se deve casar, a empresa X ou Y na qual trabalhar, devemos evitar a todo custo fazê-lo. Você pode estar se perguntando, mas devemos deixá-lo decidir sem orientação, sem mostrar-lhe o que pode ser melhor para a vida deles? A resposta é: antes de aconselhá-los, busque o conselho de Deus. Lembra-se de quando falamos no capítulo anterior sobre buscar sabedoria e discernimento em Deus, mediante a oração e a comunhão diária com o Pai? É exatamente isso. Precisamos orar e orar constantemente e fervorosamente pela vida dos nossos filhos, por suas escolhas nas mais diferentes áreas, pessoal, acadêmica, profissional, emocional, espiritual e familiar. Precisamos buscar em Deus que conselho dar a eles. Podemos e devemos orientar os filhos desde que o direcionamento esteja fundamentado no sonho de Deus para a vida deles e não no nosso. Haverá momentos em que tudo parecerá estranho, sem muito sentido para você. Mas se você estiver com os joelhos em terra, diariamente, colocando os pés aos pés de Deus, a vida dos seus filhos e a sua, pode estar certa de que tudo isso fará parte do crescimento e que o Senhor desenha para a sua vida e a deles. Com a chegada do outono na Califórnia, costumávamos podar nossas roseiras. Durante cerca de 4 meses, elas assumiam a patética aparência de pequenas varas sem vida, das quais pareciam jamais haver possibilidade de brotar algo. No entanto, quando chegava a primavera, elas cresciam e floresciam copiosamente, e o jardim enfeitava-se de cores exuberantes. Era tal sua beleza que as pessoas que passavam paravam para admirar as rosas e aspirar-lhes o perfume. É uma boa ilustração do que Deus deseja fazer conosco. Ele quer que sejamos seu jardim, quer que tenhamos a beleza e propósito e que exalemos as fragrâncias geradoras de vida para os nossos filhos. E eles exalem para os demais e para aqueles que nos rodeiam. Antes, porém, teremos de ser podados e talvez passar por um período em que mais parecemos varas sem vida. Mas lembre-se, apenas pareceremos varas sem vida, pois Deus estará nos preparando para o período do florescimento. Quando o Senhor deseja fazer mudança em nossa vida e quando nós permitimos, Ele começa cortando tudo que é desnecessário. Nesse processo, Ele arranca tudo que compromete nosso futuro, crescimento e nosso relacionamento com os filhos, a fim de nos preparar para dar fruto. Durante esse tempo, nossa vida talvez pareça estéril, mas na verdade Deus estará nos livrando de tudo que não produz vida. Esse processo de entregar tudo ao Senhor, principalmente nossos sonhos e desejos, para nós e para os filhos, é chamado de poda. Meu marido, Michael, que foi durante 30 anos um músico de sucesso, certa vez sentiu que Deus queria que ele se afastasse da música por um tempo. Ele tinha 20 anos de idade, já era pianista profissional e compositor, mas o Senhor mostrou-lhe que a música era um ídolo em sua vida. Ele teve de abdicar do seu sonho de tocar ou compor novamente. Depois de 2 anos sem fazer nada na área musical, nem ao menos praticar piano, Deus lhe devolveu o sonho, porque ele tinha naquele momento um lugar diferente em seu coração. Michael passou pelo teste, suportou o deserto, renunciou ao seu sonho e depois ouviu ressuscitar. Não creio que seu sucesso teria tido o mesmo alcance ou a mesma longevidade se ele não tivesse optado por aquela renúncia naquele instante. Deus coloca sonhos em nosso coração para nos dar visão, inspiração e nos guiar no caminho certo.
Por isso, temos que nos certificar de que os sonhos que temos não são da carne. A única forma de ter certeza é depositar todos eles aos pés do Senhor e permitir que morram. Nós também temos de morrer para eles. Os sonhos que não procedem de Deus serão enterrados para sempre, mas os que dele procedem receberão nova vida. E isso também é válido para os sonhos que alimentamos para os filhos. Tanto eles como nós, mãe, teremos de renunciar a alguma coisa no presente para colher depois. Mas esteja certa, a colheita será farta e maravilhosa. Em contrapartida, não podemos ser meras sonhadoras, vivendo nas nuvens sem jamais vivenciar a concretização dos sonhos. Não podemos e não devemos correr atrás de projetos que Deus não está abençoando. Temos de viver confiantes de que nossas esperanças, nossas expectativas, nossos sonhos baseiam-se na certeza dada por Deus de que Ele está no controle de tudo. Desejamos somente a esperança que procede de Deus e que é construída sobre o fundamento de suas promessas e de seus propósitos revelados em nós. Esse tipo de esperança é a âncora da alma. Quando o Mike e eu começamos a namorar, eu orava por ele diariamente. Embora eu o amasse, eu não queria manipular as situações nem forçar um relacionamento. Eu já tinha feito isso muitas vezes em meu passado. Agi assim com meu primeiro casamento antes de me converter, e o relacionamento terminou em divórcio menos de 2 anos depois. Eu amava muito o Mike, mas desejava mais ainda aquilo que Deus tinha para mim. Todos os dias eu me sentava aos pés do Senhor. Senhor, obrigada porque Michael está na minha vida. No entanto, se ele não é o homem que queres para meu esposo, eu o entrego a ti. Se não devemos ficar juntos, tira-o da minha vida. Se esse relacionamento não provém de ti, fecha as portas. Quero caminhar passo a passo contigo, porque não desejo cometer outro erro. A porta não se fechou. Mike e eu nos casamos e eu tive certeza de que essa era a vontade de Deus. Meu sonho com relação a Michael era também o sonho de Deus. Por isso deu certo. No entanto, ainda que sonhemos os sonhos de Deus e eles se realizem, isso não quer dizer que não haverá problemas, que estaremos isentos de tropeços, de sofrimento, de angústia. Nada disso. Entretanto, quando surgiram dificuldades em meu casamento, jamais me perguntei se Deus realmente tinha nos unido. Essa questão fora encerrada há muito tempo antes, quando submeti totalmente a Deus nosso relacionamento. Quando comemoramos 25 anos de casamento, Mike e eu escrevemos uma canção chamada Quando o Sonho Nunca Morre. Uma das estrofes diz: é o Senhor que me convida a pôr meus sonhos em suas mãos, liberando para sempre o grilhão que os prende, submetendo-lhe para sempre meus planos. Depois, para termos certeza de que eles não nasceram de homens, Deus envia o fogo que os reacende para que eu saiba em meu coração o que o olho não pode ver, que o sonho nunca morre. Não é divertido morrer para os nossos sonhos. E é doloroso, principalmente quando o sonho tem a ver com a nossa identidade ou quando está associado aos seres que mais amamos neste mundo, nossos filhos. No entanto, temos de fazer o que Deus nos manda fazer. Mais ainda, devemos nutrir uma atitude correta sobre pena do processo perder o sentido. A Bíblia diz que ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Fazer a coisa certa com a atitude errada não funciona. Confrontar Deus dizendo, tudo bem, Deus, se queres me arruinar, vai em frente. Não é submeter os sonhos a Ele. As maiores liberações em minha vida sempre ocorreram depois de um tempo de renúncia total. Literalmente me prostrei diante do Senhor com o rosto no chão e disse,
Deus, eu entrego tudo a Ti e Te dou permissão para tirares da minha vida o que não procede de Ti. Fiz isso com meus filhos, parentes, amigos, meu trabalho, meus bens e minhas aspirações. É difícil proferir essas palavras e mantê-las, mas quando assim agimos, a recompensa é grande. Pergunte a Deus se há sonhos em sua vida para você ou para seus filhos que precisam ser submetidos a Ele. Se Deus disser que sim, não significará que você fez algo errado ou que esteja fora da vontade dEle. Você pode estar bem no centro da vontade de Deus. Os sonhos que você acalenta podem ter sido dados por Ele. Muitas vezes, porém, Deus deseja que os submetamos a Ele, porque não importa o que façamos, se para nós ou para os filhos, tudo deve ser para a glória do Pai. Portanto, mesmo que você tenha certeza de que Deus lhe deu um sonho para o futuro, Ele ainda lhe pedirá que o submeta a Ele de forma tão completa que você pensará que o sonho está morto. Deus não deseja que deixe de submeter-lhe a alguma área da sua vida, nem mesmo os sonhos que Ele coloca em seu coração ou no coração dos seus filhos. Se você lhe entregar todos os seus sonhos, poderá discernir quais deles são nascidos do Espírito. Perseguir sonhos que dele não floresçam só causará frustrações, desentendimentos e falta de realização. Senhor, entrego a Ti hoje todas as minhas esperanças e todos os meus sonhos, tanto os que acalento para mim como para os meus filhos. Se existe algo que anseio e que não condiz com o que desejas ou sonhaste para mim ou para eles, peço que o elimines do meu coração e da minha mente. Desejo manter apenas o que vem de Ti. Reconheço como é perigoso transformar meus sonhos em ídolos, ao forçar a realização do que eu idealizei. Embora seja difícil abrir mão daquilo que desejo, submeto a Ti os anseios acalentados em meu coração, de modo que se alinhe aos desejos do Teu coração. Sei que se eu morrer para eles, Tu os enterrarás para sempre ou os ressuscitarás, conforme Tua soberana vontade. Aceito a Tua decisão e me submeto totalmente a ela. Guia-me no Teu caminho, Senhor. Não quero falar das visões do meu próprio coração. Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Nunca disseste que a vida seria fácil, mas prometeste que estarias comigo. Agora dou cada passo com a luz da Tua presença a me guiar, de modo que eu possa ser ao mesmo tempo uma boa filha para Ti, uma boa mãe para meus filhos. Ora sim, em nome santo de Jesus, Teu Filho. Amém.